Então, vamos dar início ao nosso trabalhinho de hoje, já desde o nosso início, com muita gratidão a Deus, né, por estarmos aqui, né, por estarmos unidos pelo coração também, não só pela mente, mas também pelo coração, pela alma, né, na certeza de que somos todos irmãos e que nós devemos nos amar, né, estreitar os laços que nos unem, né, os laços da verdadeira parentela, que é a espiritual. Então, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, que todos possam se sentir bem-vindos à casa de Francisco de Paula do Riachuelo e que nós possamos, na noite de hoje, recebermos muitas graças, mas também darmos muito de nós em amor, em vibrações de paz e de carinho por todos os nossos irmãos, quer sejam sofredores ou não, quer sejam amigos ou não, porque todos nós somos filhos de Deus e por isso somos todos irmãos, não é? Então, com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula e do nosso querido Pai Jacó, vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje, com a leitura de ambientação que o nosso irmão Antônio fará por todos nós. Boa noite a todos, né? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. A mensagem do livrinho Novas Mensagens de Sheila, aquele de capa azul. Hoje, como é dia 19, né? Então, o título é Sem Perder Tempo. Não aceites o tóxico do ressentimento. Ora, trabalha, serve e segue adiante. Não te detenhas no charco do desânimo. Ora, trabalha, serve e segue adiante. Não te precipites na fogueira da revolta. Ora, trabalha, serve e segue adiante. A experiência física é demasiado rápida para perdermos tempo perante os obstáculos naturais do caminho. Valorizemos a oração e o trabalho, servindo sempre, a fim de concluirmos a jornada vitoriosos perante a própria consciência. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos agora fazer a prece inicial, pedindo o amparo da espiritualidade amiga da casa de Francisco. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao querido Pai Jacó. Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, amado irmão, Francisco de Paula, nosso companheiro de todos os dias, guias e mentores da nossa casa. A todos vós pedimos amparo e proteção para o nosso trabalhinho de caridade da noite de hoje. Que ele possa ser de muito consolo, servir de bálsamo, não só para nós, mas para todos os nossos irmãos que estiverem em necessidade, quer sejam lembrados por nós ou não. Que o Mestre amado possa envolver a todos nós, nos trazendo um ambiente de paz, de serenidade, de harmonia e de amor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Pedimos agora a nossa irmã Vera, que leia para todos... Aliás, desculpe, Vera não, é o José Evangelista, que leia para nós uma passagem do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Estão ouvindo bem? Sim. Instruções dos Espíritos. A nova era. Item 10. Um dia, Deus
em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdades e obscuridade, o mundo novamente se perdeu. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado pelos fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, José. Graças a Deus. Meus irmãos, agora é o momento do estudo que a nossa irmã Márcia trouxe para nós, que com certeza vai nos ajudar bastante no cada vez caminharmos melhor, com mais conhecimento, e isso vai nos dando mais segurança na caminhada. Então, para ela, as nossas vibrações de muito amor, de muita paz e muita luz. Muito obrigada, querida. Uma boa Nada, noite a nada. todos. Boa Eu noite. agradeço muito a oportunidade de estudar junto com vocês, com todos nós aqui, de a gente também ter essa confraternização, essa congregação que é tão especial para mim, principalmente, porque eu vejo aqui nomes de pessoas que me são muito caras, né? Então, são pessoas, assim, queridas mesmo, né? Eu não vou dar o nome de cada um, porque são 15. Então, estejam todos vocês abraçados, com muito carinho, muita gratidão por estarem todos juntos aqui comigo, e espero contar com a ajuda de vocês todos, tá? Bom, a gente vai estudar hoje, né, dando continuidade ao que já foi iniciado, né, em outra sessão, é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 4 ao 8. Esses itens falam sobre aquele abandonar pai, mãe e filhos e deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, né? Bom, eu queria fazer uma introdução, se me permitem. Por quê? Porque quem quer que conheça um pouquinho dos ensinamentos de Jesus jamais poderá aceitar uma interpretação literal dessas palavras, né? O Kardec, ele reúne nesse capítulo, sob o título Estranha Moral, ele reúne certas passagens do Evangelho que realmente causam uma certa estranheza, desde que a gente olhe superficialmente, e não faça uma leitura muito superficial, né? E aí a gente vai buscar aqueles que se debruçaram e estudaram e nos trouxeram suas conclusões a respeito desses temas, né? Um deles é o Paulo Alves Godoy. Ele escreveu um livro editado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1993, chamado Casos Controvertidos do Evangelho. Então, neste livro, que é muito bom, muito interessante, há um capítulo dedicado a explicar que todas as religiões cristãs, elas se fundamentaram nos evangelhos de Jesus Cristo, não é? Claro, mas cada uma foi interpretando ao seu modo, com a intenção de dar sustentação aos seus próprios dogmas, tá? Então, isso, além disso, sem levar em conta que muitos desses textos foram desvirtuados, né, pelas
discussões que aconteceram lá nos primeiros séculos da era cristã, né? Após eles terem sido revelados, né? Então, se a gente vai remontar as origens dos evangelhos, né? A gente vai ver que durante cerca de 50 anos após a crucificação de Jesus, só havia a tradição oral e viva, né? Então, nesse período, a divulgação dos ensinamentos do mestre ela era feita pelas preleções, principalmente pela palavra dos apóstolos, dos seus e dos discípulos, né? Só lá para os anos 60, depois de Cristo, né, 80, que apareceram as primeiras narrativas escritas. A de Marcos é a mais antiga, por exemplo, né? Depois, lá para 80, 90 anos depois, 100 anos depois, aí surgiram o Evangelho de Lucas e o de Mateus. O de Mateus, inclusive, se encontra desaparecido. O que surgiu foi uma cópia, né? E aí, depois lá para os 100 anos depois, em Éfeso, apareceu o Evangelho de João, né? Então, a gente vê que, durante todo esse período, a tradição oral se manteve. E houve traduções desses evangelhos, né, para o grego e depois para o latim. Nessa época, na tradução para o latim, não havia somente esses 4 evangelhos, havia cerca de 40 evangelhos, né? O Edgar Armond ele relaciona cerca de 40 evangelhos, tá? Que foram considerados assim apócrifos, quer dizer, que não tinham validade, né, pela Igreja Católica. Porque eles achavam que não expressavam o real pensamento do Cristo, né? Então, lá pelo ano de 284, o Papa Dámaso I, ele designou foi São Jerônimo, Jerônimo designou Jerônimo para essa tarefa hercúlea, né, de redigir uma tradução latina, quer dizer, em latim, do Antigo e Novo Testamento. Então, quer dizer, para isso, ele teve que selecionar numerosos textos, né? E aí, claro, obrigou Jerônimo a fazer algumas modificações nos textos, até porque a tradução do grego para o latim ela tem diferenças do hebraico, né, do aramaico para o grego, já houve alguma mudança aqui e ali, imagina, do grego para o latim. A gente tem que lembrar que há traduções, né, Kardec até coloca o exemplo, né, do cabo, né, da trave no olho, do cabo, né, ao invés de é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. E, na verdade, a palavra camelo e cabo, em hebraico, tem a mesma escrita, tá? A palavra tem duplo sentido. Então, provavelmente, Jesus quis falar cabo e não camelo, entendeu? Mas aí se traduziu para camelo, e aí vai, né? Bom, então, lá no século V da era cristã, decidiu-se, né, proclamou-se a divindade do Cristo. Depois criou-se o dogma da Trindade, da Santíssima Trindade. Então, por isso, muitas passagens do Novo Testamento foram modificadas. O Leon Denis, ele diz que na Biblioteca Nacional de Santa Genoveva existem alguns manuscritos nos quais esse dogma, né, da Trindade ele aparece apenas na margem, à margem. E, entretanto, posteriormente, ele foi intercalado no texto, né? Então, dando essa ideia da Santíssima Trindade.
Então, essa introdução apenas para explicar que muito que se disse, que Jesus disse, ou se interpretou equivocadamente, depois se transcreveu equivocadamente, mas o mais importante de tudo isso, nós vamos ver mais à frente, que é o sentido, porque o sentido não mudou. O que Jesus quis dizer não mudou, né? E tem toda uma coerência. Então, vamos ao texto, né? A passagem que está em Mateus, no capítulo 19, versículo 29, ele diz assim: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. E a outra passagem, que está em Lucas, no capítulo 18, versículos 28 a 30, diz assim: então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. E tem o último aqui desse trecho, que também está em Lucas, no capítulo 9. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhes respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Bom, então, vamos inicialmente falar sobre essa parte, né, do nosso estudo, que é abandonar pai, mãe, filhos, né? Vamos comentar esses versículos, esses que estão nos evangelhos, né? Então, aquele que disse para nós honrarmos pai e mãe, ele jamais poderia se contradizer, né? E instar a que abandonássemos nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos. Seria uma contradição. Jesus jamais se contradisse, em momento algum, porque há todo um encadeamento de ideias, né, nas suas parábolas, na sua narrativa, nos seus enunciados. Então, a gente, voltando, a gente lembra, Jesus não escreveu nada, né? E os evangelhos foram escritos muito, muito, muito tempo depois. Quer dizer, o importante é que, mesmo com todas essas dificuldades, né, da tradição oral, que depois foi transcrita, né, e traduzida e modificada, a ideia original emitida por Jesus permaneceu intacta, né, desde que a gente tome um tempo para a gente refletir, né? A gente está iniciando nossa reflexão. E aí eu convido todos a relerem esse capítulo na hora de fazer suas preces, orações, para refletir também, e aí vai ter sua própria opinião, e vai desenvolver mais as ideias, né? Então, quando a gente usa o bom senso, a gente pode entender que, ao dizer que aquele que deixa a sua família, quer dizer, o pai, a mãe, os filhos, irmãos, etc., para segui-lo, vai herdar a vida eterna. Então, na verdade, o sentido por trás dessas palavras era de que os interesses da vida futura vão se sobrepor aos interesses humanos. O Kardec, logo depois, ele vai dizer, né, nesse trecho, né, sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as condições de ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria a negação,
Quer dizer, se Jesus diz para abandonar pai e mãe, ele estaria negando sua própria doutrina. Seria impossível, é inadmissível uma coisa dessa, não é? Então, quando Kardec também diz que os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, ele não está desprezando os nossos interesses e deveres da nossa vida material aqui na Terra. Não é isso que ele está dizendo. Ele apenas está destacando que o viver na Terra tem a finalidade do nosso desenvolvimento intelectual e moral. Não foi para isso que viemos, que encarnamos aqui nas nossas milhares de existências, é para progredir moralmente e intelectualmente, né? Então, tudo que esse viver propicia, ele deve ser usado para o desenvolvimento do ser espiritual, no bem, pelo bem e para o bem. Né? A caridade, fora da caridade não há salvação. Então, a gente entende que essa interpretação literal, ela não leva em conta a vida do espírito, mas somente a do ser encarnado, né? Então, há situações, né, como Kardec vai até dar exemplos, em que a gente nos leva a deixar nossos pais, a abandonar os nossos pais. Por exemplo, o casamento, o trabalho ou o estudo em outro país, em outra cidade, né? As guerras, né? Os soldados que deixam famílias, né? As esposas, os filhos, os pais, para lutar. Mas, entretanto, nós não abandonamos os nossos pais e filhos no sentido exato do termo. Nós não podemos deixar de assisti-los em momento nenhum. Não é da natureza. Se a doutrina espírita, se dentro da doutrina espírita e no cristianismo, a família, o núcleo familiar é fundamental para o nosso desenvolvimento, e é na família em que nós encontramos, às vezes, as maiores dificuldades para o nosso progresso moral e intelectual, seria um contrassenso Jesus dizer para a gente abandonar a família, não é? Esses abandonos, né, que eu exemplifiquei, casamento, ou estudar em outro país, outra cidade, ou trabalhar em outro lugar, eles são necessários, né, para que nós possamos aprender a agir por nós mesmos, né, independente, confiando nas nossas capacidades, desenvolver nossa responsabilidade pelos nossos atos, para não culpar mais o papai e a mamãe, né? E a fim da gente se completar, né? A gente precisa conhecer a si mesmo, e eu espero sinceramente que cada um de nós que tenha a experiência de encontrar Jesus tenha essa felicidade, né, de começar a se conhecer, começar a aprender de si mesmo, né? A gente tem que aprender a viver com outros ambientes, com outras pessoas, com pessoas diferentes, tendo mais oportunidade de aprender com essas novas experiências, aprender a respeitar a diversidade de opiniões, de gosto, de etnia, de orientação, de ideologia, né? A gente aprender, como disse a Aurora no início, a ser irmãos, verdadeiramente irmãos. Não olhar os outros como inimigos, não olhar os outros como aqueles que podem nos fazer mal, né? O Espiritismo, ele nos ensina essa doutrina de amor, que se deve observar tudo e analisar tudo sob o ponto de vista da imortalidade do espírito. Tá? Tudo na nossa vida, na nossa convivência, é visando essa imortalidade do espírito, né? A fim de a gente compreender que os verdadeiros amores não se rompem com as separações na vida terrena, por exemplo,
também não se rompem com a morte do corpo, né? Visto que a gente, tanto encarnado quanto desencarnado, a gente continua a viver, a exercitar a vida, né? Então, onde quer que a gente vá, os laços de afeto continuarão ligados. Nós sabemos disso, né? Vão cada vez se fortalecendo mais. E outros que vão se constituindo no futuro, né? E vão se fortalecendo. Porque quanto mais a gente doa amor, mais ele cresce, né? Esse é algo que quanto mais você doa, mais você tem. Quanto mais se doa amor, mais o amor cresce, né? Bom, e além disso, a gente tem pensando que considerar, né, esses interesses espirituais acima dos interesses materiais, com a consciência de que esses últimos, quer dizer, os interesses materiais, se constituem apenas em meio para a satisfação das nossas necessidades, né? Para as nossas necessidades físicas, porque necessitamos, evidentemente, não podemos delegar e deixar de lado, porque temos necessidades e aqueles que estão conosco também, né? Bom, tem uma mensagem do Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 154. Ele explica, ele fala o que Jesus quis dizer com essa mensagem. Eu vou ler para vocês aqui, se vocês me dão licença, porque é muito bonita. Então, neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Tá? Então, não é abandonar, é renunciar, como diz Emmanuel. Então, Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor do seu nome. Né? À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Tá? E aqui Emmanuel está dizendo claramente, muitas pessoas entenderam literalmente este enunciado e abandonaram realmente, se foram viver como eremitas, foram para as clausuras e etc. Né? Agora, é fácil reconhecer como Cristo renunciou. Né? Ele aparece glorioso na ressurreição aos companheiros que o abandonaram. Tá? Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho, e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Então, observemos o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se o companheiro é ingrato, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Então, Kardec vai dizer também que o afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Bom, e agora nós passamos ao item
7 e 8, item 7 e 8. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E aí, o item 7 é assim. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E aí Kardec vai dizer, nossa, o que pode significar isso, né? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, lógico que quando você pensa no que Jesus disse, é impossível imaginar que Jesus tenha dito assim, ó, deixa o corpo do seu pai aí, ao léu, né, sem cuidar, não liga para o seu sepultamento, não, e vem comigo. Não tem sentido nenhuma coisa dessa. Né? Então, há um sentido muito profundo nessas palavras, né? Um alcance que a gente tem uma dificuldade para entender. Né? Então, mais uma vez, a gente tem que deixar claro que o estudo e a interpretação do Evangelho deve considerar o seu sentido espiritual. Tá? Então, a gente tem que separar essa exposição puramente literal, né, que entendimento é controvertido e tal, do sentido espiritual, que este sim oferece conclusões lógicas, né, às nossas dúvidas. Então, se a gente levasse ao pé da letra o que Jesus disse, ele estaria faltando com a caridade, né? De não enterrar um morto, especialmente um ente querido. Além disso, não tem nenhum sentido ele dizer assim, deixa um morto enterrar o outro morto. Como? Né? Então, aqui, o mestre está se referindo aos mortos de espírito, que ainda não despertaram para esse trabalho da conscientização espiritual. Né? Os mortos que sepultam os mortos são espíritos ainda prisioneiros da matéria. São aqueles muito apegados à matéria, que trazem a consciência adormecida. E sabemos que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, se a nossa consciência estiver adormecida, significa que a gente pouco vai entender das leis divinas. Certo? Então, isso significa também que esse rapaz, quando pede para Jesus, deixa eu voltar lá para enterrar os meus pais, na verdade, ele estava pedindo permissão para ele ficar mais algum tempo, né? Para só depois ele ir atrás de viver a vocação dele. Né? Então, a gente busca novamente no Emmanuel a explicação para essa frase. E aí, vamos lá no Fonte Viva, tá? Na lição 143. Se vocês quiserem anotar, porque ela é linda, 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 linda. A primeira foi no Caminho, Verdade e Vida, eu não li toda, e a segunda está no Fonte Viva. O título da lição 143 é Acorda e Ajuda. Ele vai nos dizer assim: Jesus não recomendou ao aprendiz deixar-se aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim que conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há uma grande diferença. O cadáver é uma carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. E viram a diferença? A sabedoria de Emmanuel. Então, há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura, de ilusão. Vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões.
se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Então, ele vai dizer assim: aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, a gente observa a diferença fundamental entre um cadáver e um morto que Emmanuel nos traz. Então, esses mortos são os mortos de espírito, ou aqueles que ainda não têm consciência das leis divinas, ainda não aprenderam, ainda têm dificuldade, ainda se deixam levar pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, não é? Pela indiferença, porque o egoísmo é muito triste. Tem um trecho do Evangelho maravilhoso, que agora, com certeza, gente, eu não vou lembrar, porque eu esqueço mesmo, mas diz claramente lá que o grande mérito da nossa geração é o desenvolvimento intelectual, mas que o grande vício, o grande problema é a nossa indiferença moral. E a nossa indiferença moral é fruto do nosso egoísmo. Então, quando a gente passa por alguém na rua e julga aquela pessoa sem nem sequer saber o que aquela pessoa está, por que aquela pessoa está ali sofrendo, precisando de uma ajuda, de um amparo, a gente não tem que saber por que aquela pessoa está naquela situação. A gente tem que ajudar. A gente está aqui para ser útil. Não sejamos mortos de espírito, jamais. Que a gente possa se engajar e fazer como Emmanuel nos diz. Leiam essa mensagem, que é belíssima, é uma exortação à caridade, ao amor, à fraternidade. Então, quando a gente voltar a ler essas passagens do Evangelho, em que Jesus fala de coisas que podem soar estranhas para nós no primeiro momento, que a gente pare, reflita e pense: Jesus jamais faria isso, jamais diria tal coisa. O sentido do que ele quis dizer está muito claro. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos significa os mortos de espírito, aqueles que ainda não acordaram ou que não querem acordar, não é? Então, queridos, não deixem de ler essas mensagens tão bonitas do Emmanuel e não deixem de ler também esse capítulo que é tão importante para nós, porque através do conhecimento é que a gente, e de muito estudo, né, de muita reflexão, é que a gente vai ter condições de compreender os ensinamentos do Mestre. Que a paz de Jesus, o amor desse Mestre amado, que essa luz que ele emana para todos nós possa nos aquecer o coração e iluminar as nossas mentes. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Márcia. Estudo maravilhoso, trouxe realmente bastante reflexão e entendimento que nós
precisamos realmente entender o contexto da época, né? Para poder compreender o sentido das palavras de Jesus. Sempre é bom relembrarmos isso. Muito obrigada, tá? Vamos agora, meus irmãos, nos preparar para a irradiação, a oração por toda a humanidade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao querido Pai Jacó, Pai amado, de bondade e misericórdia, cubra todos os teus filhos espalhados pelo mundo inteiro, com o teu amor, com a tua proteção. Conforta todos aqueles que estão em ambientes de guerra, de conflito. Toca as mentes dos governantes, a fim de que entendam a inutilidade do que estão praticando e que eles possam perceber, vislumbrar a ideia de quanta dívida estão adquirindo em promover a guerra. Abençoa, Mestre amado, médico dos médicos, todos os enfermos. Dá-lhes consolo, resignação, esperança e fé. Que ao lado de cada irmão sofredor, onde houver uma lágrima sendo derramada, que haja um franciscano amigo, infundindo confiança no tratamento, infundindo esperança na cura e em dias melhores. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso querido Brasil, que o nosso irmão Ismael possa fazer uma obra de amor na nossa pátria, para que todos nós possamos nos reconhecer filhos desse chão, portanto, irmãos. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos indígenas, os quilombolas, o povo cigano, os imigrantes, aqueles que vêm fugindo de sua pátria em busca de conforto, que eles possam encontrar aqui um coração amigo brasileiro para ampará-los, para que eles possam dar continuidade às suas vidas e serem úteis ao país que os abraça. Abençoa, Pai amado, a nossa congregação espírita Francisco de Paula. Abençoa todos os médiuns, todos que lá trabalham, funcionários, voluntários, e que aqueles que receberam a difícil missão de administrar a nossa casa o possa fazer em paz, em fraternidade. Abençoa, Senhor, o nosso querido Francisquinho e o lar de Francisco. Abençoa os vovôs e todos que lá trabalham. Olhai, Pai amado, por todos os seus filhos que vagam pelas ruas por não terem um lar, uma porta para abrir e fechar. Misericórdia, Senhor, de todos esses nossos irmãos. Misericórdia de todos que estão segregados da sociedade em um presídio, dos que estão em asilos, em abrigos. Enfim, Senhor, em suas mãos colocamos as nossas vidas, as vidas dos nossos amados e a paz nos nossos lares. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao querido Pai Jacó.
Vamos pedir agora a nossa irmã Vera que faça por todos nós a prece pelos irmãos desencarnados. Abre o microfone, Vera. Obrigada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, rogamos pelos nossos irmãos desencarnados que possam compreender que somente o perdão, a misericórdia e o amor virão para esclarecer todas as vidas passadas, todos os desencontros, todas as formas não muito sadias de convivência quando aqui encarnados. O perdão e a misericórdia se faz necessário. O estudo, também como encarnado que fazemos todos, que continue sendo feitos pelos desencarnados, porque é através do conhecimento, dos estudos, que voltamos ou começamos a entender o quanto nos é favorável aprender para melhor conviver, seja na vida espiritual ou na matéria. Rogamos às falanges amigas de Francisco de Paula e a todas as outras que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos dando aquela força pelas ausências de muitos familiares, amigos e até inimigos, por acaso o tivermos ou tivemos. Que a luz se faça sempre para o progresso na caminhada com Jesus, que é somente através de Jesus que possamos crescer em todos os sentidos. Obrigada, obrigada e obrigada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, irmã. Pedimos agora ao nosso irmão João que faça a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, em gratidão a Pai Jacó. Deus de infinito amor e misericórdia, só temos a agradecer esta oportunidade de estarmos aqui presentes para esta sessão de estudos. Agradecemos aos nossos amigos espirituais pelo suporte que foi dado à sessão e pela intuição dada à nossa irmãzinha Márcia, pelo brilhante estudo apresentado. Agradecemos também a oportunidade de poder prestarmos a caridade aos nossos irmãos que se encontram no plano terrestre, através da irradiação, e também prestar caridade aos nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, através da prece. Gratidão por tudo que aprendemos aqui hoje e assim, pela caridade que foi prestada em geral. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó. Obrigada, João. Pedimos agora aos nossos irmãos um minutinho de atenção para o boletim que a nossa irmã Márcia lerá para todos nós. Esqueci de abrir o microfone, peraí. Agora foi. Bom, vocês sabem do recesso, né? O recesso de fim de ano inicia-se no dia 23 de dezembro, inclusive, e vai até o dia 1º de janeiro de 2023. Então, a casa reabre dia 2 de janeiro. Então, a congregação convida todos, médiuns, frequentadores, voluntários, a participar de evento a ser realizado no dia 22 de dezembro, na quinta-feira, às 19 horas, para compartilharmos a realidade da congregação e entendermos a necessidade de nossa participação e comprometimento nesse momento de dificuldades. A sua participação vai fazer a diferença. E realmente, pessoal, a casa está passando
por uma grande dificuldade, houve a frequência, né, de médiuns, de frequentadores, né, caiu muito, não foi só na casa, foi em todas as casas espíritas, impressionante, inclusive nas igrejas também. A congregação precisa de sua ajuda para continuar atendendo aos necessitados. Pode entregar 1 quilo de alimento não perecível para compor as cestas básicas, itens de higiene, roupas ou fraldas de pano para os recém-nascidos, fraldas geriátricas, ou podem fazer sua doação através de depósito numa das contas da congregação, caso seja mais fácil, né? Enviando o comprovante para o WhatsApp 971339513, informando a finalidade da doação. E a gente convida a todos a se tornarem sócios da casa. O valor da mensalidade é você quem determina, e é só procurar a tesouraria para fazer o cadastro. E lá no Lar de Francisco, os nossos idosos estão precisando de terapeuta ocupacional, clínico geral ou geriátrico. Acabou, Márcia? Acabou. Curtinho, né? Costuma o boletim ser longo. Não, Amadas e amados, essa é a nossa última sessão do ano. Desejando a todos um Natal de muita paz, não é não? É a última, não. Quinta-feira é a última. Quinta-feira é a última. Quinta-feira. Então, essa é a última de segunda? De segunda. Então, vamos desejar Feliz Natal para quem está na segunda. Quinta-feira a gente recebe um novo. Né, gente? Você saiu bem, tia Aurora. Você saiu bem. Saí bem, saiu bem. Feliz Natal para todos. Saiu muita bem. Saúde, muita paz para todo mundo. Que o Natal para nós não seja apenas no dia 24, 25, mas seja todos os dias. Porque enquanto houver amor nos nossos corações, houver capacidade de perdoar, de tolerar, de compreender o irmão, de não cobrar o outro, não impor ao outro as nossas ideias, será Natal todos os dias das nossas vidas. Aí estaremos seguindo Jesus, literalmente. Isso, e ele estará sempre conosco, não é? A essência de Jesus. Que a prática disso tudo que você falou seja efetivamente realizada e não fiquem só nas palavras. Exato. Porque a gente não repete fácil, um montão de né, coisas que ficam só blá, 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 blá. Então, que possamos colocar em prática. O que não é fácil. Não é não, fácil. Mas temos que colocar. Né? Mas a gente botando na cabeça, um dia vai descer e vai chegar no coração e ali fica. Tem que fazer força para isso. Isso. Beijinho no coração de cada um. Tchau.